Você já sentiu que a sua simples presença altera o ambiente, mesmo sem dizer uma palavra? Como se o silêncio ao seu redor ficasse mais denso, os olhares mais inquietos, as conversas mais hesitantes. Talvez você não tenha feito nada de especial, apenas existido com verdade. Mas essa verdade silenciosa e viva é justamente o que tantos temem enfrentar. O que emana de você não é só carisma, não é só sensibilidade, é presença. E presença verdadeira é como um espelho. Ela não mente, não suaviza, não se disfarça para agradar. É por isso que muitas vezes você se torna o despertar que outros evitam. Porque quando você aparece inteiro, alinhado entre o que sente, pensa e vive, você faz tremer as estruturas alheias. Não por querer, mas por ser. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos em um campo sensível e sutil, onde psicologia, energia e alma se entrelaçam. Vamos explorar os sinais de uma aura poderosa, como ela age sobre os outros, e o que isso revela sobre o seu caminho interior. Tudo sob a lente profunda de Carl Jung, que viu no inconsciente uma ponte viva entre o visível e o invisível. Se esse tema já tocou algo em você, te convido a curtir este vídeo, comentar suas percepções e compartilhar com quem sente o mundo com a mesma intensidade. Sua interação é uma forma de manter essa jornada viva e vibrante. Você não precisa fazer nada para ser sentido. Carl Jung chamou de self essa instância do ser que vai além do ego e organiza a psique em direção à totalidade. Quando você vive em coerência com seu centro, sua energia se torna tangível, e nem todos estão prontos para isso. Sua luz pode revelar sombras que muitos ainda não estão dispostos a reconhecer. E mesmo sem querer, sua simples existência se torna um desafio para quem ainda vive disfarçado. Ao longo da história, figuras com essa energia ampliada sempre foram vistas com misto de fascínio e receio. O xamã que entra na aldeia e silencia o caos com sua presença. A mulher que fala pouco, mas é lembrada por anos. O andarilho que emana algo impossível de definir, mas que ninguém esquece. O que esses seres têm em comum? Uma coerência interior que pulsa, uma vibração que se espalha sem esforço, uma aura que não pede permissão para existir. E talvez você seja um deles. Seu campo energético chega antes do seu corpo. O olhar já sente, antes mesmo da voz se manifestar. Jung dizia que a psique ultrapassa os limites do corpo, e nesse sentido, a aura é o primeiro traço de quem você verdadeiramente é. Não é sobre aparência, não é sobre palavras, é sobre frequência. E a sua frequência fala alto, em silêncio. Quando você é autêntico, sua energia se refina. E essa energia, por mais silenciosa que seja, deixa marcas. Há pessoas que passam e logo se apagam. Outras, mesmo caladas, permanecem. Você é uma dessas. O mundo sente, mesmo que não saiba explicar. É comum então que você se sinta deslocado, porque sua energia chega antes de qualquer apresentação. E as pessoas reagem, às vezes com encanto, às vezes com desconforto. Elas não estão reagindo a você, mas ao que você desperta nelas. Sua aura é como um espelho em movimento. E espelhos, como sabemos, não agradam a todos. Alguns se aproximam como se tivessem encontrado algo que nem sabiam estar procurando. Outros se retraem, como se você representasse um risco invisível e, de certo modo, representa mesmo. Não um risco de dano, mas de verdade. Você é o chamado que muitos não estão prontos para ouvir. Você é o espelho que mostra o que ainda está escondido. Jung disse: cada um de nós carrega uma sombra, tudo aquilo que não quisemos ser, mas que ainda vive dentro de nós. E quando alguém vive com integridade, com verdade, com intensidade serena, essa sombra se agita nos outros, não porque você faça algo de errado, mas porque você se recusa a esconder o que outros fingem não sentir. É por isso que você provoca, não por querer, mas por existir. E nesse existir tão inteiro, você também se torna a porta. Para alguns, um convite. Para outros, um abismo. Você não precisa dizer nada.
A sua presença ativa camadas psíquicas nos outros. Sem querer, você mostra o que está trancado, o que foi esquecido, o que está pronto para emergir, ou ainda não. Você é, muitas vezes, o início de algo que o outro ainda não sabe nomear. Você é a sensação de que há mais verdade, mais consciência, mais profundidade. E isso, por mais belo que seja, assusta. Alguns fogem, outros ficam, e outros ainda te confundem com aquilo que mais temem. Você se torna alvo de projeções. Assumem sobre você intenções que não são suas. Leem como ameaça o que é apenas presença. Mas isso, como Jung bem sabia, faz parte do jogo psíquico do inconsciente coletivo. Aquilo que ainda não foi integrado será combatido, mesmo que esteja diante de si em forma de um rosto tranquilo e um olhar verdadeiro. É aí que entra a solidão. Porque você não cabe nos moldes, não se encaixa nas superficialidades e sente no corpo o cansaço das conversas vazias. Small talk te drena. Seu campo vibracional rejeita o falso, o superficial, o encenado. Não por arrogância, mas por natureza. Seu corpo sabe quando não há verdade. Sua energia recua quando o que se diz é só barulho para preencher o silêncio. Você sente isso, no peito, na alma. E isso faz com que muitos o considerem difícil, intenso, estranho. Mas a verdade é outra. Você apenas não consegue mais fingir que não sente o que sente. E essa autenticidade é o que assusta, porque é rara. E quando rarezas caminham no mundo, elas provocam reações. Nem todas acolhedoras, mas todas verdadeiras. O que muitos sentem ao seu redor, mas não conseguem nomear, é a força do que você já enfrentou em silêncio. A sua energia não vem de um lugar raso. Ela foi forjada nos seus próprios abismos, naquelas noites em que ninguém viu você lutar contra as vozes internas, nos momentos em que tudo parecia ruir, mas mesmo assim você escolheu continuar. Sua aura não é apenas bonita, ela é densa, marcada por cicatrizes invisíveis, e isso por si só incomoda, porque enquanto muitos se esforçam para manter as aparências, você caminha com a alma exposta, não no sentido de fragilidade, mas de verdade. Você aprendeu que não há cura na negação, que luz sem sombra é só ilusão, e agora, sem nem perceber, você se tornou um lembrete vivo disso. A natureza sente. Os animais, as crianças, a própria terra respondem à sua vibração. Não porque você se impõe, mas porque você se alinha. E o que é verdadeiro não precisa gritar. Um cão se aproxima com confiança. Uma criança te olha nos olhos com aquele tipo de sabedoria que os adultos perderam. Uma árvore parece te acolher no silêncio. Eles não leem sua aparência. Leem seu campo. Leem o que você emana. A energia que não mente. E então você entende. Há uma linguagem além das palavras. Uma comunicação mais profunda, que acontece no plano simbólico. Aquele que Carl Jung tanto valorizava. Nesse nível, tudo é leitura psíquica. Tudo é campo. Tudo é revelação. Mas essa sensibilidade tem um preço. Nem sempre é fácil ser o espelho. Nem sempre é confortável ser a presença que desestabiliza. Você sente quando o clima muda, quando alguém está dizendo uma coisa, mas vibrando outra. Quando um lugar parece bonito, mas algo ali pesa. Sua pele traduz atmosferas. Seu corpo lê frequências. Sua alma capta sinais que ainda nem chegaram à mente racional. E por isso, às vezes, você prefere o silêncio. Não por fraqueza, mas porque já aprendeu que o silêncio fala, e fala alto. Seu silêncio não é vazio, é contenção, é espaço sagrado. É quando você se recusa a gastar energia tentando explicar o que só pode ser sentido. É nesse silêncio que sua presença se torna ainda mais evidente. É nesse vazio que você começa a ser visto não com os olhos, mas com a alma. E mesmo assim, vão projetar sobre você. Vão te ver como enigmático, arrogante, estranho. Porque o mundo aprendeu a temer o que não entende. Mas Jung já dizia, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos projetando nos outros. E é isso que você carrega.
Um campo de presença tão real que acorda o que os outros ainda não estão prontos para encarar. Você é o despertar, que nem todos queriam viver. Porque despertar exige morte simbólica, exige encarar o que dói, exige abandonar máscaras, e isso nem sempre é bem-vindo. Mas mesmo assim, continue. Continue. Mesmo quando sua luz for confundida com ameaça. Mesmo quando sua presença provocar desconforto em quem ainda não aprendeu a habitar a própria. Continue, porque o mundo precisa de pessoas que não fingem, de presenças que não performam, de silêncios que curam mais do que 1000 discursos. A sua liberdade incomoda, não porque ela oprime, mas porque ela revela. Você vive de forma inteira, e quem ainda vive em fragmentos sente isso como um peso. Mas não é você o peso. É o que a sua leveza mostra, que é possível viver sem correntes, que é possível escolher a verdade mesmo quando dói. E isso para alguns é insuportável. Muitas vezes você já sentiu a solidão de ser quem é. Já tentou se adaptar, se encaixar, diminuir sua presença para caber em espaços que não foram feitos para sua alma. Mas agora, algo em você sabe. Não dá mais para voltar. Você já viu demais, sentiu demais, se conheceu demais para se esconder de novo. E essa é a sua força. Há quem vá se afastar. Há quem tente te rotular, reduzir, desacreditar. Mas haverá também quem se aproxime, como quem encontra um porto, quem reconheça no seu olhar a coragem de quem já atravessou o próprio inferno e voltou com as mãos cheias de luz. Essas pessoas vão te reconhecer, e você vai reconhecer nelas a mesma profundidade, porque a sua aura, no fim, não é sobre poder, é sobre processo. É o resultado do que você transmutou por dentro, é a assinatura vibracional da sua integridade, e por isso ela permanece. Mesmo depois que você vai embora, algo de você fica no ar, nos olhos de quem te viu, no silêncio que deixou. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo reage ao que ainda não integrou. E é exatamente isso que acontece quando você chega com sua inteireza. Você ativa, você revela, você perturba o que ainda dorme, mas também você liberta, porque a sua existência inteira é um convite à autenticidade, um lembrete vivo de que é possível ser verdade sem medo. Então, por mais que incomode, por mais que te chamem de diferente, sensível demais, intenso demais, não recue. Você não veio para caber, você veio para expandir, para ser canal de transformação, mesmo em silêncio, para tocar o invisível, para despertar o que em muitos ainda dorme. Se esse conteúdo ressoou com sua alma, curta o vídeo, compartilhe com quem caminha entre mundos e deixe nos comentários. Minha presença desperta mesmo em silêncio. Assim, nos reconhecemos, mesmo de longe, mesmo em silêncio. Nos encontramos, nos vemos no próximo mergulho.